Abra sua Bíblia, Sofonias capítulo 2, vamos ler do versículo 8 ao versículo 11. Começamos a meditar nesse texto domingo passado, dando continuidade este domingo, e vamos terminar no próximo domingo com a graça do Senhor. Não sei você, meu irmão, mas algumas pessoas acabam conversando comigo um pouco sobre os estudos de Sofonias, mas uma coisa que tem me chamado a atenção é a perspectiva de alguns irmãos acerca da geografia bíblica. Porque, via de regra, você não vê isso na igreja, né? Dificilmente. Então, às vezes eu coloco um mapa aqui, mostro o que está acontecendo aqui e acolá, e isso começa a ter um pouco mais de sentido na sua cabeça. Porque quando você lê o texto bíblico e você lê o nome de muitos lugares, sem saber onde eles estão, você pode até compreender a mensagem. Mas a mensagem fica mais compreensível se você souber exatamente os lugares a qual o profeta está falando. Por isso que todos os estudos que nós fizemos até aqui está mostrando para nós como Deus, de certa maneira, está dizendo que esses juízos que vão acontecendo são como um símbolo de um juízo que alcança o mundo todo. Porque Deus está operando o juízo de uma maneira didática em todos os pontos cardeais. Então, quando você sabe qual é a nação que está ao norte, qual é a nação que está ao sul, qual é a nação que está ao leste, qual é a nação que está ao oeste, à medida que você vai compreendendo essas realidades, você percebe que Deus, de certa maneira, está dizendo: olha, o meu juízo vai alcançar tudo. Né? Então, é uma forma didática de Deus. E isso, meu irmão, aponta para nós para a realidade última, que está bem descrita nos textos proféticos do Novo Testamento, onde Deus diz que todo olho verá. Verá o quê? A volta do Filho do Homem. Segue-se o julgamento de Deus. Então, todas as nações agora estarão diante do Senhor. E isso pode ser percebido aqui mais uma vez. Então, Sofonias, capítulo 2, verso 8 a 11. Eu encorajo você a sempre dar uma olhada, irmãos, principalmente os textos do Antigo Testamento. Dar uma olhada nos nomes, compreender essas realidades, porque essa é até uma matéria de seminário que é dado pouco valor para ela, né? Eles mostram que não tem muito valor quando eles juntam tudo. Geografia, história e arqueologia bíblica. Junta 3 matérias em uma. Porque antes o curso teológico, em média, né, ele durava 10 anos. E quando eu falo antes, eu estou falando lá nos dias da Reforma Protestante. Né? Então o curso de teologia poderia durar 10 anos, alguns casos 15 anos, outros 20 anos. Então quando a pessoa fazia teologia, realmente ele fazia a rainha das matérias. Todo o conhecimento advém dali. Mas hoje o curso teológico é 4 anos. No máximo 5 anos. E se for muito raso, rasíssimo, só para você ter um diploma, 1 ano. Então nós estamos perdendo conteúdo, irmãos. Se isso acontece nos seminários, imagine no meio da igreja, né? Então você tem acesso a muitos mapas hoje com o seu iPhone, com o seu telefone, você clica aí, ó, Moab e Amon, você já sabe direitinho do que estamos falando. Então tenha a curiosidade de buscar mais informação para entender melhor o texto bíblico. Então, Sofonias 2, versículo 8 a 11, diz assim a palavra do Senhor: ouvi o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo e se gabaram contra o seu território. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas, poços de sal e assolação perpétua. O restante do meu povo o saqueará, e os sobreviventes da minha nação os possuirão. Tem que ver. Isso lhe sobrevirá por causa da sua soberba. Eu quero que todo mundo leia o versículo 10 junto comigo, vamos lá? Isso lhe sobrevirá por causa da sua soberba, porque escarneceram e se gabaram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra, todas as ilhas das nações, cada uma do seu lugar, o adorarão. Amém? Bom, já oramos, eu mesmo orei, né, por todos, para que Deus possa nos abençoar. Então nós iniciamos, irmãos, a lição 5, parte 2, hoje
pensando justamente sobre a profecia de Sofonias contra quem? Moabe e Amon. Moabe e Amon. Quem estava aqui no domingo passado já compreendeu a posição de Moabe e Amon. Ela fica no leste ou no oeste, Kisne? Rapaz, 50%. Fica onde? Fica leste de Israel. A leste de Israel. Você falou oeste, mas Você trocou que dia, mas é leste. ele trocou. Obrigado pela correção. Eu? Oeste É por isso que você não quis responder, né? Desculpa. Eu que errei, foi mal. Verdade. Moabe e Amon ficam a leste. E eu fiz aquela comparação com os irmãos, porque o reino do norte e o reino do sul, que formavam a nação de Israel, você tem do lado leste agora, né? Do lado leste, como que o reino do norte e o reino do sul, daquelas terras que estão do lado de lá do Jordão, a chamada Transjordânia, que são quem? Amon e Moabe. Duas nações que vieram de uma relação incestuosa de quem? De Ló e quem? Suas filhas. Portanto, Moabe é a terra dos descendentes de qual filho dessa relação incestuosa? Moabe. E Amon é a terra dos descendentes de qual filho? Benjamim. Então, essa relação de Ló com as suas filhas, 2 filhos foram gerados. Qual o nome de um? Moabe. Qual o nome de outro? Benjamim. Os descendentes de Moabe geraram a terra de Moabe. Os descendentes de Benjamim geraram a terra de Amon. Então, a partir dessa relação incestuosa, 2 nações existiram ali na região da Transjordânia. Do lado de cá, do lado oeste do Rio Jordão, você tem o povo de Deus, o povo de Israel. Depois você tem quem? Os filisteus. E abaixo de todo mundo você tem o povo de Edom. Quem são o povo de Edom? Descendente de quem? De Esaú. Que era irmão de quem? Jacó. Esaú. O enganador? É esse? Quem tinha o cabelo vermelho? Esaú. Por isso que o povo da terra de Edom possivelmente tinha esse aspecto interessante, né? E lá no último ponto, lá em cima, lá no mais extremo sul, você tem a região de Sidom. Então veja que Deus está abarcando toda essa área, mas para falar de juízo. Mas agora ele está focado em Moabe e Amon. Esses 2 povos que vieram de uma relação incestuosa das filhas de Ló com ele e que desde o princípio, tiveram inimizade com o povo de Deus. Então, meu querido, Deus está nesse momento trazendo, através de Sofonias, como outros profetas, uma palavra de juízo final sobre Moabe e Amon. O tempo deles agora está acabando. É como se Deus dissesse: eu fui tratando com vocês ao longo da história, mas a medida de iniquidade foi enchendo e já deu. Então agora os profetas se levantam, todos anunciam uma mensagem contra Moabe e Amon, e de fato, no final dessa lição, nós vamos perceber que Moabe e Amon se perdem na história, não existem mais, perecem, porque Deus disse que isso ia acontecer. Então, meu amado irmão, quando nós estávamos aqui domingo passado, nós iniciamos dizendo justamente que não podemos perder a ideia de que a mensagem de juízo sobre outras nações é uma mensagem didática para o povo de Deus. Deus está dizendo: eu julgarei Moabe e Amon. Por quê? Porque vocês, Judá, vocês, povo de Deus, vocês são a menina dos meus olhos. Vocês são a menina dos meus olhos. Uma palavra que Deus disse através do profeta. O pessoal fala isso tanto, ninguém sabe? Profeta? Profeta? Hã? De Deus. De Deus. Você está dando aquele 50%, né? Profeta Zacarias. Agora o povo ri, né? O povo ri agora. Zacarias 2, versículo 8, se eu não me engano. Então veja, Deus está dizendo que o seu povo é a menina dos seus olhos. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer
que a parte sensível de Deus no trato deste pacto, dessa aliança, é justamente o seu povo. É ali, quando todos os povos se levantam contra o seu povo, que ele, pela sua aliança e fidelidade, se levanta para defendê-lo. Mesmo que o povo seja infiel, mesmo que o povo seja terrível, mesmo que o povo seja pecador, miserável, naqueles últimos graus que a gente já viu aqui e continuaremos vendo outros graus. Deus, ele guarda o seu povo. E não é diferente aqui em Sofonias, porque Deus está dizendo, eu julgarei vocês, eu levarei vocês para a Babilônia, mas Moabe e Amon se levantaram contra vocês. Eu também os julgarei. Eu trarei punição sobre eles. Então, meu irmão, diante de Deus, ele não inocenta o culpado nessa relação. Ele trará a Moabe e a Amon, justamente, a devida paga em relação a tudo que eles fizeram em relação ao povo de Deus no passado, nos dias de Sofonias, e que estavam sempre na história do povo de Israel. Então, o que nós aprendemos domingo passado? Que nessa profecia de julgamento contra Sodoma e Gomorra, Deus está ensinando que ele vingará a humilhação do seu povo. Deus vingará a humilhação do seu povo. Por que Deus pode vingar e eu não? Porque Deus é justo, Deus é santo. A vingança de Deus que cabe a ele, alguém poderia até dizer, porque a Bíblia diz que a vingança pertence a ele, mas eu queria que você pensasse um pouco e entendesse que o único que pode trazer essa vingança é ele, porque só Deus pode vingar de maneira santa e justa, trazer o verdadeiro juízo sobre o culpado. Ele fará isso pelo seu povo, porque ele tem uma aliança com o seu povo. E ele é fiel a essa aliança. Então nós percebemos, meu querido, que Deus amparará os ultrajados. Quem são os ultrajados? Os ultrajados é o povo de Judá, também o povo de Israel, tanto o reino do norte como o reino do sul, sofreram amargamente nas mãos dos moabitas, também o povo de Deus que saiu da terra do Egito, também o povo de Deus nos dias dos juízes. Meu querido, o povo de Deus sofreu amargamente na mão desses dois povos. Eles foram aqueles que ultrajaram o povo do Senhor. E numa comparação com Sodoma e Gomorra, Deus disse, ouvi, ou tenho ouvido. Ou se você quiser mudar o sentido, é como se Deus dissesse, eu tenho visto o que Moabe e Amon têm feito com você. E eu, o Senhor dos Exércitos, falamos e explicamos o que é a expressão Senhor dos Exércitos, que é uma expressão para designar o Senhor invencível a qual nós servimos. Uma expressão que exalta o poder máximo de Deus. Ele é que virá ao socorro do seu povo. Então não importa quantos exércitos você tem, meu querido. Não importa se você é a Síria, se você é a Babilônia, não importa se você é Roma, não importa se é Estados Unidos, se é Rússia, não importa. Porque os exércitos humanos, diante do Senhor dos Exércitos, não é absolutamente? Não são, né? Absolutamente? Nada. Então nós fechamos aqui esse estudo pensando justamente nisso, meu querido. Toda a humilhação que o povo de Deus sofre nessa terra, no passado, nos nossos dias e no porvir, todas elas, ainda que aos nossos olhos Deus não esteja vendo, ou Deus não esteja vingando, chegará o dia que Deus cuidará de cada uma delas. O Senhor amparará quem? Os ultrajados. E aí, meu irmão, iniciamos hoje pensando sobre o quê? Que nessa relação de Deus vingar a humilhação do seu povo, ele vai julgar quem? Os insultadores. E veja por que eu falo de insultadores. Quais são as expressões que aparecem aqui na profecia de Sofonias? Ele diz, escárnio, escarneceram e escarneceram 3 vezes. Você sabe que só pelo fato de ele ter repetido 3 vezes, quer dizer o quê? Mas era sério mesmo. 3 vezes escarneceram. Depois ele fala, injuriosas palavras. Injúria. Depois ele diz, se gabaram. E diz, gabaram quantas vezes? 2 vezes. E ainda coloca a palavra soberba. Veja, olha o conjunto de palavras que o profeta fala em relação a Moabe e Amon, de como eles
ultrajaram o povo de Deus, ou de como eles insultaram o povo de Deus. Essas palavras são aplicadas a Moabe, essas palavras são aplicadas a Amon. Por isso que eu fiz aquela comparação que Moabe e Amon é como o reino do norte e o reino do sul, porque apesar de serem duas nações separadas, elas é como uma coisa só. Afinal de contas, são duas nações filhas do mesmo pai. Então elas são o quê? Irmãs. Mas o que é Israel? Israel é o primo que ninguém gosta. Está ali, ó. E é interessante, porque, veja, as duas nações vieram de uma relação incestuosa. E a outra nação veio do filho da promessa. Historicamente falando, o que você acha que vai ter aqui? Apesar da relação consanguínea que havia entre os povos, o que havia era o quê? Inimizade. Baseado em inúmeros fatores, né? Mas eu queria que você pensasse sempre nessa ideia. Uma nação veio de uma relação incestuosa. E a outra veio do filho da promessa. E elas, ao longo da história, vão criando vários problemas, várias circunstâncias que mostram essa realidade de escárnio, injúria, essa ideia de se gabar, essa ideia de soberba. Na verdade, essas duas nações, Moabe e Amon, humilharam o povo de Deus ao longo da história. E eu coloquei o provérbio ali, né? Quem sabe que provérbio é esse? Provérbio 16, 18. A soberba precede A ruína. a soberba Precede a ruína. precede a ruína. Então é justamente o que vai acontecer aqui. Diga, meu caro. Seria no caso aí, porque Deus está julgando eles, quando a palavra diz não julgueis para que não sejais julgados, ela se aplicaria nesse sentido aí? Ou seja, Para o povo de você se Judá? põe- você se põe numa posição muito melhor do que alguém e até zomba daquela pessoa, não sabendo que o juízo de Deus pode vir para você? Poderia se aplicar isso aí? Poderia ser uma aplicação, né? Porque essas duas nações, elas estão fazendo isso. A diferença é que essa palavra que você disse, ela é dada aparentemente a crentes, né? Isso. Aparentemente. Uhum. Mas o que está acontecendo aqui é com dois povos pagãos. Ok. Mas a essência pode ser até próxima, né? Porque tem a ver com isso. A soberba vai preceder a ruína. No caso dos crentes, você não deve julgar o outro, né? Por causa de você ser pecador como ele, né? Mas temos Cristo. E vamos ter que julgar muitas vezes, muitas coisas agora em Cristo, né? Agora, essas duas nações, não. Essas duas nações, elas se gabaram com um histórico desse que eu acabei de falar. São duas nações que vêm de uma relação incestuosa. Tem uma história sempre de indo contra o povo de Deus. E toda vez que se levantaram contra o povo de Deus, ou da promessa, se levantaram com arrogância. Eu vou mostrar aqui daqui a pouquinho para a gente entender melhor o que é isso, né? Como em alguns momentos essa situação chegou. Mas ela chegou até o ponto que chamou a atenção de Deus, né? Entre aspas, quando ele disse assim, ouvi. É como se Deus tivesse tão dito, chegou. Basta. Acabou. E realmente acabou, porque depois que a Babilônia veio e tomou conta de tudo, Moabe e Amon foram diluindo-se na história e se acabaram. Já não existe mais, né? Foi justamente o que Deus fez. Então, o que diz essas palavras para nós, irmãos? Veja, escárnio. O que seria escárnio? Seria a ideia de reprovar. Veja que aqueles que vieram da relação incestuosa estão reprovando o povo de Deus em algum sentido. Eles estão desdenhando. Eles estão dizendo que eles estão, o povo de Deus, está numa posição vergonhosa em relação a alguma coisa. Veja, posição vergonhosa, gente. Duas nações que são descendentes de um quê? Estão dizendo que o povo de Deus é que está numa posição vergonhosa. Depois ele fala, gabaram-se por duas vezes. A ideia é, se engrandeceram. Então, em momentos da história, que eu vou colocar daqui a pouquinho para nós, eles se gabaram, eles se engrandeceram em relação ao povo de Deus. Deus, meu querido irmão, está guiando esse povo desde a Babilônia, hein?
desde Abraão, lá desde Ur dos Caldeus. Deus está guiando essa nação através de Abraão, através dos patriarcas, depois quando chega no Egito, através de Moisés, depois quando sobe de volta para a terra. Deus está guiando esse povo o tempo todo e todas as nações sabem que Deus está com esse povo. Mas o que Moabe e Amon fazem em relação ao povo de Deus? Se engrandecem. Eles ainda acham que são maiores, né? É a soberba que aparece logo em seguida, né? E aí vem acompanhada de quê? Das injuriosas palavras. Então, orgulho, soberba, se gabar, se engrandecer, tudo isso, meu querido irmão, será tratado por Deus. Ele julgará os insultadores. Agora, para que você possa entender, então, onde esses verbos se aplicam, eu coloquei aqui, ó, Moabe e Amon. Amon aí? Moabe. Eu vou listar aqui alguns eventos onde esses palavreados podem ser aplicados. Então, um evento que envolve Amon e Moabe, que envolve esse engrandecimento, soberba, orgulho, se gabar, poderia ser esse. Contrataram Balaão para amaldiçoar Israel. Você conhece, né? A história? Conhece a história? Quem contratou, gente? Aí você lembra que contratou. Às vezes você lembra até da jumenta, mas você não sabe quem contratou. Quem contratou? Amonitas e Moabitas. Contrataram Balaão para amaldiçoar Israel. Aí você sabe o que aconteceu, né? Deus converteu a maldição de Balaão em quê? Em bênção sobre o povo de Deus. Mas veja que lá, já naqueles dias, já havia o quê? Esse tratamento de Amon e Moabe para com a nação. Um outro evento. Subjugaram uma parte de Israel por quanto tempo? 18 anos. Então, meu querido, nesse tempo, nesses 18 anos, nos dias de Juízes, coisas terríveis aconteceram. Eles não tomaram Israel por completo. Lembra que eu disse que o reino de Amon, por exemplo, ele conseguiu, em um determinado tempo da história, usurpar o território de duas tribos. A tribo de Gade e a tribo de Ruben. Porque a tribo de Gade e a tribo de Ruben estavam um pouquinho depois do Jordão. O que os amonitas fizeram? Eles tomaram para si esse território. E depois que tomaram esse território para si, meu querido, eles se engrandeceram. E lembra que eles fizeram isso como? Falei aqui domingo passado? Quando eu falei da crueldade desse povo, o que eu falei? Quem lembra? O que eles faziam com as grávidas? Eles amarravam as grávidas e cortavam os ventres, fazendo com que as crianças o quê? Mostrando a crueldade desse povo. Isso aconteceu nesse contexto, das tomadas desses territórios. Então, por 18 anos, Amon e Moabe subjugaram uma parte de Israel. E coisas terríveis aconteceram nesse contexto. Foi nesse contexto que eles se engrandeceram, se gabaram, escarneceram. Palavras injuriosas, tudo acontece aqui. Mas agora eu vou trazer exemplos de Amon. Amon, eles vexaram ou envergonharam e oprimiram os israelitas nos dias de Juízes. Talvez você já tenha ouvido falar do juiz Jefté. Você já ouviu falar de Jefté? Já ouviu? Jefté? Jefté foi levantado por Deus depois de quê, irmão? Depois que amonitas humilharam e oprimiram o povo de Deus. Jefté é a resposta de oração do povo de Israel. Por causa de quê? Das humilhações. Então, se você ler Juízes capítulo 10, você vai perceber essa história. Como o povo de Deus foi envergonhado, como o povo de Deus foi oprimido antes dos dias de Jefté. Então, Deus levanta Jefté para justamente trazer o quê? O livramento do povo de Deus. O que mais? Insultaram a bondade de Davi. Veja que até os dias do reino dos reis, principalmente os 3 primeiros reis de Israel,
havia uma relação muito grande entre Amon, Moabe e Israel. E dependendo do caso de Davi, por exemplo, Davi ele teve relações com Amon e com Moabe muitas vezes de pais. Afinal, eram nações que historicamente são o quê? Inimigas. Então havia da parte de Davi uma consideração para com o rei de Moabe. O rei de Moabe morreu. O que Davi fez? Ele mandou uma comitiva até Amon, mandou uma comitiva até os amonitas, até o filho do rei que havia morrido, para um consolo. Como se dissesse, olha, eu estou contigo, eu sofro contigo. E aí os conselheiros, esses conselheiros são terríveis, gente. Meu Deus do céu. Aí os conselheiros do rei de Amon falaram, meu filho, presta atenção, Davi não é bobo, não. Davi está mandando esse povo aí, não é para te consolar, mas é para te espionar. E aí o que o cara fez? Rapou um lado da barba deles. Ele humilhou os representantes de Davi, cortando a barba, Só um lado, né? um lado, e também cortando as suas vestimentas, de maneira que aparecesse as nádegas. Isso hoje em dia não é nada, né? Porque o pessoal está andando aí de... É terrível a vida. Mas naquela época era uma vergonha muito grande. Foi um insulto à bondade de Davi. Diga, querido. O juiz. Não, você vai colocar no contexto, né? Para você entender. Sim. Envergonhados, oprimidos, insultados. Veja, insultaram a bondade de Davi. Opuseram-se aos muros. Que muro, gente? Que muro? Hã? Eu coloquei ali o texto embaixo, né? Já para dar uma pista, né? Ajudou. Mas você sabe que nós estamos falando de Sofonias. O povo ainda não foi para a Babilônia. Mas o povo vai para a Babilônia e fica quanto tempo? 70 anos. E aí eles voltam, né? E quem é que volta com eles? Neemias. Neemias quer fazer o quê? Reconstruir os muros. Aí quando ele começa a fazer a obra de reconstrução dos muros, quem é que se levanta para se opor à reconstrução dos muros? Filho de Amon. Na pessoa de Tobias, o amonita, né? Percebe, irmão? E para fechar com chave de ouro, né? Quem eles cultuavam? Milcom. Se você perguntar assim, qual é o Deus, a divindade máxima dos filhos de Amon? Quem é? Milcom. Moloque. E os irmãos já sabem quem é Moloque, hein? Eu já falei aqui que os filhos de Israel adoraram Moloque porque os seus reis trouxeram essa divindade amonita para dentro de Israel. Quem é o Deus Moloque, gente? Quem sabe? Quem lembra? Justamente. Era o touro em forma de latão, com braços estendidos, onde se colocava o sacrifício humano, geralmente crianças, que eram mortas para a adoração a esse Deus. Essa é a divindade máxima dos filhos de Amon. Então, se tudo que eu falei antes não importa, o fato de cultuar Milcom já é o quê? É um problema, não é? Agora, e Moabe? O que Moabe fez, pastor? Negaram passagem para o povo de Deus. Porque o povo de Deus tinha que passar pela terra dos moabitas. Para que não sofressem tanto, né, pelo deserto, eles tinham que passar por ali. E o que o povo de Moabe fez? Não deixou. Não permitiu. É interessante, porque... Sim. 4, 3 e 4. Faltou o tracinho. 4, 3 e 4. Né? Então, veja que Deus, quando ele colocou os limites do povo de Deus,
Deus, e aí Deuteronômio fala disso, né? Que ele colocou limite às nações. Então ele colocou o limite de Canaã para o povo de Deus. Ele reservou, inclusive, a área dos filisteus. E, inclusive, também fechou a área de Moabe e Amon. De certa maneira, Deus definiu todos os limites geográficos das nações que estamos falando. Deus definiu tudo. Era para Moabe, no auge da sua arrogância, se humilhar nesse momento e falar assim, não, foi o Senhor que também nos deu essa terra, que nos limitou essa terra. Vamos deixar o povo de Deus passar. Seria muito bom. Seria muito bom eles pensassem, gente, esse é o povo de Deus. Se o Egito não pôde com eles, como nós poderemos? Vamos deixar o povo passar. Mas não. É melhor o quê? Se arrogar. Soberba. E não permitiram a passagem do povo de Deus. Depois você vê lá. Juízes 11, 17. 2. Seduziram o povo de Deus ao quê? A prostituição. É a prostituição dupla. Qual seria a prostituição dupla? Idolatria. Idolatria, prostituição religiosa, né? Espiritual, e a prostituição o quê? Carnal mesmo. Aí a palavra prostituição, ela é trazida aqui como se fosse uma meretriz. Então é como se nós percebêssemos que Moabe fez de Israel, fez do povo de Deus, fez da menina dos olhos de Deus uma meretriz de Baal, uma meretriz nas suas relações, uma meretriz pecadora, né? Se você abre, por exemplo, Números capítulo 25, 1 e 2, você percebe que a tática foi qual? Pegar os homens de Israel e misturá-los com as mulheres de coração Moabe. Essas mulheres, primeiro, amarravam os homens através das relações sexuais. E depois levavam esses homens às relações idólatras. Terrível, não é? É nessa hora que Deus fala que o mal tem que ser tirado do meio do povo. Olha, e aí vem alguém com uma lança, né? Já viu isso na história, né? Bíblica. Vem alguém com uma lança, tem um casal lá dentro de uma tenda lá. E aí você lê isso, você não entende, né? Porque que Deus permite. Mas quando você começa a entender o contexto maior, você vai entender essa realidade. Tá lá o casal na tenda e vem alguém com uma lança e crava os dois na tenda. Porque o mal tinha que ser o quê? Extirpado do meio da nação de Israel. Mas não podemos perder o foco. Moabe seduziu o povo de Deus à prostituição. O povo de Deus é santinho? Não, o povo de Deus é pecador. Ele foi seduzido também. Mas quem participou dessa sedução foi Moabe. Mais um. Aliaram-se contra Josafá. Esse é massa. Isso aqui é espetacular, irmãos. Isso aqui é espetacular. Quem é Josafá? Josafá foi um rei do Reino do Sul, de Judá, que fez aquilo que agradava ao Senhor. Josafá é aquele rei que, quando estava lá com Acabe, né, do Reino do Norte, ele perguntou, tem algum profeta do Senhor aqui que a gente pode consultar? Lembra? Ele é aquele que está sempre preocupado com Deus, né? E aí, o que ficou sabendo naquele contexto? Que Moabe havia feito uma aliança com outras duas nações, que agora não me lembro quais são. Deve ser os amonitas, mais um, né? Mas, talvez os edomitas. Juntaram-se 3 nações para subir contra Judá. 3 nações para subir contra Judá. 3. E, gente, Moabe e Amon eram nações fortes. Elas estão ali no mesmo período que Israel, em termos de história. Eram nações desenvolvidas, fortes, tinham exércitos grandiosos. E aí, o que acontece? Josafá faz aquilo que qualquer um devia fazer. Ele consulta o Senhor. Deus, o que eu devo fazer? Essas nações estão subindo, né? E Deus fala com ele o seguinte: não precisa fazer nada. O povo de Deus não precisa pelejar. Porque a vingança pertence a quem? Ao Senhor. Vocês não precisam fazer nada. O que eles fizeram? Eles adoraram. Eles louvaram ao Senhor. Renderam graças ao Senhor.
E diz a palavra de Deus, meu querido irmão, que essas 3 nações, Deus, ele simplesmente interviu na guerra, fazendo com que essas 3 nações que se uniram para subir contra o povo de Deus, guerreassem uma com as outras e se matassem mutuamente. O povo de Deus, sabe o que o povo de Deus teve o trabalho de fazer? Saquear. Descer a montanha e ir lá e pegar os despojos. Olha isso. Pastor, e Deus autorizou essa ação? Deus fez? Não, a questão dos despojos. Sim. Sim. Porque a ordem, lembra, antes, né, era não pegar nada. Quando tava morto, a caminho né? da terra, Do morto, você está falando, né? aham, Temas de purificação. Mas que é guerra, né? sim. Então, Por isso que eu tô perguntando. Todo contexto de guerra, os despojos Pode ser. pode ser feito. Sim, pode ler lá. O segundo livro Mas fala. eu tô dizendo para o seguinte, porque não deixava de ser uma guerra, porque o povo avançava, passava no meio, estou falando desse contexto agora, né? Uhum. Anterior. Passava no meio dos outros povos, e a ordem era matar todo mundo, né? Criança, grávida, tudo. Sim, Não pegar sim, nenhum prisioneiro e Sim. nenhum despojo, não é isso? sim, aí tem esse contexto também. Acho que esse foi pra Mas é um contexto de separação, né? É um contexto, uma ordem específica. por exemplo, acho que é no caso de Abraão que acontece Sim. isso, quando ele não recebe nada de ninguém, para que ninguém diga que enriqueceu a ele, né? Sim. Então, assim, tem contextos, sim. Mas no contexto de guerra padrão, não tem esse problema. Mas em alguns casos, você vai encontrar essas exceções. Teve a exceção lá de Acã e a exceção depois de Saul também. Né? É, o caso de Agag, né? Que ele manda exterminar tudo, né? E não pegar nada, né? Você vê que nesse caso de Agag, eu acho que ali é uma questão de obediência, né? Uhum. Porque se Deus dá uma ordem tão clara e evidente, Era era para ser obedecido. específico. Ele não cumpriu. Condenar Saul. Felizmente. Ou felizmente, não sei. Então veja, isso aconteceu nos dias de quem? Josafá. Se você quiser ler essa história, segundo livro de Crônicas, capítulo 20, ok? E para fechar com chave de ouro, quem que eles adoravam? Qual é a divindade máxima dos moabitas? Quemos. Quemos. O povo de Israel dizia, queremos Quemos. Moabe seduziu também. Vou falar de Quemos no próximo domingo, ok? Para que os irmãos tenham essa curiosidade aí. Mas veja que isso tudo, irmãos, é um resumo daquilo que nós poderíamos dizer de episódios onde Moabe e Amon, de certa maneira, escarneceram, se gabaram, se engrandeceram e falaram injuriosas palavras contra o povo de Deus. Isso ao longo de centenas de anos. Então, o que acontece na palavra de Deus? Os profetas, no auge dessas humilhações, se levantam. Então você vai ver Isaías. Isaías é um profeta anterior a Sofonias, que profetizou principalmente no Reino do Norte. Você vê Jeremias, que está nos dias de Sofonias e que entra também um pouco à frente desse contexto da Babilônia chegando. Você tem o profeta Amós, que também profetizou em relação ao Reino do Norte. E você tem até mesmo o profeta Ezequiel. Todos falando que o juízo chegará agora definitivamente sobre Moabe e Amon. É como se Deus dissesse, as humilhações agora chegaram ao seu limite máximo. Vou tratar com Moabe, vou tratar com Amon. E como ele vai fazer isso? Deus vai permitir que a Babilônia estenda o seu reinado sobre toda a área, alcançando tanto os extremos de Sidom, dominados anteriormente pela Síria, vai dominar a Síria, vai dominar o extremo Sidom, vai descendo para a região da Filístia, vai descer o Reino do Norte, vai descer a região de Amon, vai para Moabe, vai para o Reino do Sul, vai para o Reino do Norte, vai descer até Edom e vai até o Egito, tomando todo mundo conhecido da época, e Deus fazendo isso de uma maneira tão abrangente e geral, mas encontramos na Bíblia vários momentos pontuais para descrever por que Deus permitiu esse juízo tão vasto. Então, meu irmão, alguém está chamando, né?
O Novo Testamento ele diz algo interessante, né? Que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, né? Então, tanto o orgulho dos moabitas como amonitas, eu repeti ali, mas é tudo a mesma coisa mesmo, né? Já estava profetizado e chegaria. Então, se você quer entender, irmãos, o auge das humilhações e como Deus, então, vai tratar o pecado, eu sugiro a você que leia Isaías 15 a 16, Amós 1 ao capítulo 2, Jeremias 48 e Ezequiel 25. Você vai encontrar essas 4 descrições proféticas que estão entrelaçadas com o que nós lemos aqui hoje, onde Deus vai tratar finalmente com Moabe e Amon. Então Deus vingará a humilhação do seu povo. Ele vai tratar com os insultadores e vai vingar os ultrajados. Mas ele também, meu querido irmão, é visto aqui como o vingador. Eu queria separar essa parte. Porque ele é vingador de quem? Ele não é vingador de si mesmo, né? Por que ele não é vingador de si mesmo? Quem é que pode se levantar contra Deus? O diabo? Satanás? Lá no Brasil, uma vez, eu estava saindo do seminário assim e tal. Estava passando aquele carro de música. Já viu aquele carrinho de música com os fones assim? Era uma propaganda de igreja, né? Aí estava aquela música do Rock Balboa. Tan, 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 tan. Eu falei, vai ter luta na cidade aí, vai ter luta, hein? Vai ter luta. Aí... A Batalha dos Deuses. Venha e participe da Batalha dos Deuses. Deus e Satanás na arena. Não sei... Nossa, pai. Deus. Irmãos, eu vou dizer para vocês, é triste, não é? É triste. Mas é isso. É isso. Eu realmente não entendo como é que as pessoas elas não conseguem ver na Bíblia o que é tão claro, é tão límpido, é tão reluzente e acreditar numas besteiras dessa. Meu Deus do céu. Então a gente tem que ter cuidado. Porque essa semana mesmo eu estava... O pessoal que a gente segue na internet, que é interessante, né? Aí tem uma pessoa que eu conheço, que é de uma terra aí, que eu já pastoreei, e aí eu percebi que essa pessoa ela está um pouco perdida, né? Porque ela, na semana, ela compartilhou um vídeo daquela menina que faz aquelas comparações bíblicas, você já deve ter visto por aí, né? Que ela fala do iPhone, que você, se você quiser ser um iPhone 14... Você precisa encarar o processo, porque o iPhone 14 antes foi iPhone 13. Então você quer ser iPhone 14? Seja o 13. É isso. É isso que é pregado. Então ela compartilhou esse vídeo num dia. No outro dia ela compartilhou que ela estava num culto onde ela estava buscando a prosperidade. Era uma imersão. Uma palestra sobre uma imersão da prosperidade de Deus, o que você deve fazer, uma mistura de Bíblia com mercado, sei lá. Ela estava lá. E para fechar com chave de ouro, estava ouvindo um coach ontem. Gente, mas essa pessoa está realmente... Nossa, né? Tá complicado. Viu que o pessoal já riu porque vira propaganda por aí, né? Vira propaganda. Alguém sabe quanto custou? Alguém sabe? Custou alguma coisa. Veja, irmão. Pessoas estão perdidas. Aí aparece lá a música lá do Rock Balboa e Deus e Satanás na arena. Irmãos, não existe essa batalha. Ninguém é contra o Senhor no sentido de parear com Ele para uma luta. Não existe luta peso a peso com Deus, dá para entender? Não tem. Deus é invencível. Senhor. Satanás, meu irmão, é um detalhe na história. Né? Supernatural. É.
Então Deus não é vingador de si mesmo nesse caso. Ele é vingador do seu povo. Veja que ele fala, do meu povo. Ele diz, contra o povo. Ele diz, contra o território do meu povo. Ou seja, em outras palavras, Deus ele vinga pela sua aliança. Deus tem uma aliança. A aliança do Senhor é inquebrável. Ele, meu irmão, vai ser fiel à sua aliança. Como testador, ele não quebra essa aliança. Lembra do texto bíblico, o apóstolo Paulo lhe diz que Deus é fiel e não pode negar-se a si mesmo. E nós, mesmo sendo infiéis, ele permanece o quê? Fiel. Porque não pode negar-se a si mesmo. Essa é a essência de Deus, a sua fidelidade a esse pacto. Ele não muda. Então, apesar de Judá estar vivendo um período onde ela receberá a disciplina do Senhor, a aliança do Senhor não foi retirada. A aliança do Senhor não foi quebrada. Ele mantém todas as bênçãos decorrentes da obediência e todas as maldições decorrentes da desobediência, porque ele é fiel. Então, quando você abre o livro de Naum, e Naum ele é contemporâneo de Sofonias, ele é contemporâneo de Abacuque. O que diz Naum, capítulo 2, versículo 1, não, capítulo 1, versículo 2 e 3. Diz assim, o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Aí que é interessante, né? Quando falar adversários e inimigos do Senhor, necessariamente está falando de quem? Do povo de Deus, porque Deus protege o seu povo. Então, aqueles que são inimigos do meu povo são o quê? Meus inimigos. Aqueles que são adversários do meu povo são o quê? Meus adversários. Então ele diz que vai vingar. Então diz, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Então, meu irmão, essa palavra dada a Naum é uma sentença que vem contra Nínive, né? Contra a Síria. E daqui a pouco o Sofonias também vai falar contra a Síria. Mas, meu irmão, o que ela diz está embasando qualquer julgamento que vem da parte de Deus. Deus é zeloso e vingador do seu povo. Então Moabe e Amon se levantaram contra o povo, contra o território, se levantaram contra as promessas de Deus, e Deus intervém, sim, agora nessas duas nações. Moabe e Amon confrontaram o povo de Deus, verbal e ativamente. Mas Deus não esquece a sua aliança. Então, abra comigo Ezequiel 25. Ezequiel 25, para você entender o que Deus está falando, então, nesse sentido. Ezequiel 25, quem achar pode ler para mim, versículo 8 a 11. Assim diz o Senhor Deus, visto como dizem Moabe e Seir, eis que a casa de Judá é como todas as nações. Eis que eu abrirei o flanco de Moabe desde as cidades, desde as suas cidades fronteiras, a glória da terra. Bet-Gesimote, Baal-Meon e Kiriataim. Só um minutinho, Fabi. Então veja, eles se levantaram contra o território do povo de Deus. E o que Deus agora está falando? Eu vou me levantar contra o território de vocês. As cidades mais populosas, que inclusive tem nome de deuses pagãos, todas elas serão varridas. Quem mais? Dá-las-ei aos povos do Oriente em possessão. Quem são os povos do Oriente que estão chegando? Quem? Babilônia. Como também os filhos de Amon, para que destes não haja memória entre as nações. Olha aí, para que não haja memória entre as nações. É justamente o que aconteceu. Versículo 11. Também executarei juízos contra Moabe, e os moabitas saberão que eu sou o Senhor. Então veja, meu querido irmão, quando eu falo no início Moabe e Seir, quem é Seir? Seir é a terra de Edom. A terra dos descendentes de quem?
Esaú, que fica o extremo sul. Então você tem os edomitas, depois você tem os moabitas e depois você tem quem? Os amonitas. Deus está dizendo, vou alcançar todo mundo. E aquele mapa que eu coloquei domingo passado, lembra daquela faixa preta vindo e tomando conta de tudo? É justamente isso que Deus está fazendo. Ele vai cumprir sua palavra. Então, meu querido, nesses 2 últimos minutos, como é que você aplica essa questão à sua vida? Pense o seguinte, o povo de Deus devia fazer essa pergunta. Se tamanha devastação iria recair sobre Moabe e Amon, em decorrência do seu pecado e orgulho, poderia Judá a escapar do juízo do Senhor? Não. Por isso que a Babilônia virá. Então o povo precisa entender. Se Deus está tratando com aqueles que desde o princípio da nossa nação fizeram tantas coisas terríveis, Deus vai tratar também conosco. Deus vingará, portanto, toda a humilhação que foi feita ao longo da história. Então, meu amado, você talvez pense assim, tá, pastor, isso aconteceu com Moabe e Amon, mas em que isso se aplica em relação a mim? Então, você lê comigo essa aplicação, meu querido. Vamos lá? Bem forte? Todas as pessoas, nações, serão julgadas por seus males contra o povo de Deus. A aparente prosperidade dos maus hoje será ardente lamentação eterna de amanhã. Os aplausos dos ímpios que supostamente triunfam sobre a igreja darão lugar ao ranger de dentes de uma punição no fogo eterno. É isso que você precisa entender. Então, o que aconteceu lá nesse contexto de Sofonias, Moabe e Amon, é apenas um resquício daquilo que vai acontecer nos últimos dias. Não importa quem você seja, o que você tem, onde você está, todas as pessoas e nações serão julgadas pelos seus males contra o povo de Deus. Deus vingará todas as humilhações. Amém, irmão? É por isso que você não vinga. Né? É por isso que você é como o Senhor Jesus. Eu finalizo lendo aqui com os irmãos 1 Pedro 2. Quero convidar você a ler comigo. 1 Pedro 2. Porque aí você vai entender agora a mensagem de Pedro. 1 Pedro 2, versículo 19 e 25. Então, depois de tudo isso que a gente viu, como Deus vingará o seu povo em relação às nações pagãs, qual é a mensagem do apóstolo Pedro para o povo de Deus? Ele diz assim, porque isso é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência, para com quem? Para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e os suportais com paciência. Isso é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Mas entregava-se àquele que julga corretamente. Amém, irmão? Então, seja a humilhação que você estiver passando, pode ser terrível, pode ser, sabe, insuportável. Entregue-se àquele que julga corretamente. Porque no fim, será como Moabe e Amon. Deus julgará todas as pessoas e nações que humilharam o seu povo.